Então, galera, tentarei ser aqui o mais breve e objetivo possível com relação à explicação, tá bom? Aqui eu vou dar início pelo fim, tá? E depois a gente vai voltando aqui dentro dessas lições que estão nesse tópico 8 aí. Primeira abordagem que vocês têm que entender que deve ser feita em relação ao simpósio esse tópico 8 é o que você vai produzir, é o argumento que você vai criar, o argumento que você vai gerar, porque no dia vai acontecer um debate. Então é melhor que você chegue no dia com seu argumento pronto, tá? E ali na ponta da língua, já estudadinho, tudo certinho, do que ter que tentar buscar no momento algo, alguma coisa, e aí não fica legal, né? A questão da avaliação de vocês. Então o tópico 8 ele fala assim: como trazer as 7 lições que eu vou mostrar para vocês agora para o cotidiano em meio à pandemia e ao distanciamento social. Então, como trazer as 7 lições que eu passei anteriormente. O que é que vocês vão fazer? Como que vocês vão construir o argumento que vocês irão apresentar? Vocês não vão fazer redação, vocês não vão responder questão, assim, vou responder um exercício e mandar para o professor e está pronto. Não, não é isso. As 7 lições que eu vou mostrar aqui agora, as 7 lições, elas vão servir sim para que vocês respondam-as, tá? Mas cada resposta, quando você juntar as 7 respostas, você vai ter o seu argumento pronto para o dia da apresentação. Então, o objetivo de você responder aqui as 7 lições, tá? É de você produzir antecipadamente um argumento que será apresentado na quarta-feira, lá no dia 11. Beleza? Tá entendendo certinho o que é para fazer? Então, ótimo. Então, qualquer dúvida vocês mandam aqui para mim. Eu não estou respondendo rapidamente no meu celular porque a memória dele está muito cheia. Então, qualquer pouquinho de mensagem que chega, o celular trava. E depois que o celular trava, eu tenho que ficar apagando arquivo, formatando, fazendo um monte de coisa para ele voltar a funcionar de novo. Porém, eu vou responder. Só que, às vezes, não momentaneamente, porque durante o dia são muitas mensagens que vão chegando e acaba que ocupando um pouquinho de memória que ainda tem nele e trava de novo o WhatsApp. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, a primeira lição vocês vão trazer para esse cotidiano do hoje. Tá vendo que é uma visão bem geral, né? A gente vai voltar lá para o tópico 8, mas vamos pegar aqui as 7 lições. A primeira delas fala: nunca é tarde para seguir a sua missão. As 7 lições elas foram feitas em cima de um filme. O nome do filme chama-se Patch Adams, O Amor é Contagioso. Beleza? Eu postei esse PowerPoint para vocês e lá tem um resumo desse filme, explicando o que acontece dentro desse filme. O filme, de um modo geral, ele vai estar trabalhando aí a empatia, tá? Que é você se colocar no lugar do outro, e trabalhando também a solidariedade, tá bom? Né? Então, esses dois tópicos aí é o tema que a gente vai trabalhar no nosso simpósio. A empatia e a solidariedade. Tanto que eles estão aqui, ó. Tá vendo? Os primeiros slides. A empatia, tá vendo ali, ó? A ação de se colocar no lugar de outra pessoa. Resumindo, basicamente é isso. Solidariedade, compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras, a cada uma delas, né? Umas às outras e cada uma delas a todas, né? Então, ser solidário ao próximo e ajudar ao próximo. Essa aqui vai ser a nossa temática relacionada ao simpósio, tá bom? O filme que eu falei para vocês devem tanto assistir, que eu já postei até o link lá, é esse aqui, ó. Patch Adams, O Amor é Contagioso. Então vocês vão assistir esse filme e esse filme eles vão te dar uma ideia. O simpósio não é sobre o filme, o simpósio não é sobre Patch Adams. Ele vai te ajudar a dar uma ideia sobre a relação de empatia que existe entre o ser humano, tá? E a relação de solidariedade também existente aí no ser humano. Beleza? Então o segundo ano irá trabalhar a empatia e solidariedade, não apenas para fins relacionados a ajuda por meio de recursos materiais ou financeiros, mas mostrando que a salvação do ser humano está no próprio ser humano, né? Seus atos, gestos, melhorando a própria vida e a vida dos que fazem parte do seu meio. 7 lições, que são aquelas que eu passei rapidamente lá, serão explicadas e debatidas por meio do filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, e a explicação também do professor, tá bom? Então eu vou estar aí auxiliando vocês com relação a alguma dúvida que venha a surgir. Então, por que a gente vai estar trabalhando isso?
essa questão de relação de... porque o filme, né, também? Porque o filme é a questão de empatia e de solidariedade. E porque lá no tópico 8, né, a gente está perguntando a relação de... é, é, do cotidiano, né, trazer isso para o cotidiano, porque esse filme ele não é um filme que foi feito esse ano, não foi um filme que conheceu, nem imaginava, né, para produzir o filme, nem imaginava que ia acontecer uma pandemia, né, então são dois mundos totalmente diferentes aí, adversos, o que aparece no filme para o de hoje, né. Às vezes a gente pensa assim, trabalhar a empatia e a solidariedade em um mundo sem uma pandemia é muito mais fácil, mas tá vendo que eu coloquei aqui, ó, que a gente pode ajudar por meio de recursos sem, né, recursos materiais e financeiros. A gente pensa que a ajuda, né, solidariedade é sempre algo relacionado ao financeiro e ao material, né? Eu tenho que dar dinheiro para alguém. Eu tenho que comprar uma cesta básica para alguém, né? Sempre relacionado a um bem material. E não é assim que acontece. Não é bem assim não. O filme ele mostra totalmente uma outra vertente dentro de ser solidário. O Pat Adams ele simplesmente distribui alegria. Essa é a palavra-chave dele, alegria. Ele entra em um hospital, ele se solidariza, né, a trabalhar naquele hospital para poder ajudar pacientes ali, muitos em estado até terminal, e fica claro que em muitos momentos o que acontece é o seguinte: a pessoa ela morre por antecipação. Às vezes sabe que tem uma doença grave, mas a doença ainda não está tão avançada. E aí chega aquele momento de desespero. Ou seja, o psicológico acaba matando a pessoa antes mesmo, né, da doença. Então a pessoa se entrega àquela doença. E esse médico ele utilizava aí de uma metodologia totalmente diferente da que era praticada no ano de 1969, né, quando conta a história do filme, né, é uma história verídica sobre o Pat Adams. Existiu mesmo, né? Então, naquela época, os médicos eles eram colocados como deuses, né, seres superiores, e eles não tinham essa relação intrínseca aí, né, de uma relação mais próxima, uma relação de amizade com os pacientes. Era apenas uma relação ali entre, como eu disse aqui agora, né, um ser acima dos outros e o enfermo que está ali abaixo. Então, é uma visão de Deus mesmo, certo? Então, assim, a gente pensa hoje, já existiu, o médico era visto dessa forma antigamente. E essa nova forma, essa nova metodologia aplicada pelo PET acabou sendo adotada pelas futuras gerações de médicos. Então, ele acabou aí inserindo essa nova metodologia, tá? No contexto das práticas da medicina, beleza? Então, ele se sentiu incomodado com isso. Então, assim, ele não deu nada, ele levou alegria para essas pessoas. E a partir do momento que ele levou alegria, ele tirou as pessoas daquele problema. Né? A gente sabe que o enfermo está doente, está com aquele problema em si ali, mas ele conseguia fazer com que as pessoas pensassem em algo além do problema. E quando as pessoas pensavam nesse algo além desse problema, muitos conseguiam se recuperar muito mais rápido, né? Ou seja, por um tratamento na época era até considerado ineficaz, né? Porque não tinha comprovação científica. E a questão de trabalhar essa relação do psicológico, eles acreditavam que só a medicação em si poderia vir a dar algum resultado de melhora dentro dos pacientes, mas não. A questão, o estado psicológico do paciente ajuda, né, na recuperação desse paciente. E era aí onde ele agia. Ele sabia que ele poderia ajudar as pessoas de uma forma diferente, né? Então, ele tinha a medicina ao seu lado para poder tratar os pacientes e ele utilizava dessa amizade, dessa alegria para contagiar e fazer com que o paciente ali, o enfermo, pudesse ver algo além daquele problema em que ele estivesse inserido, beleza? Então, assim, esse é um contexto só com relação ao filme, tá? Então, assistam o filme, o link tá lá no grupo de vocês, no grupo do segundo ano. O resumo do filme, né, como eu fiz um breve prefácio aqui, mas eu vou fazer a leitura mesmo assim, fala assim: o filme se passa no ano de 1969,
E aqui está estrelado, tá? É estrelado pelo saudoso ator Robbie Williams, que brilhantemente interpreta Hunter Adams, mais conhecido pelo apelido de Pat. Após passar por episódios traumáticos e tentar tirar sua própria vida, o personagem decide se internar voluntariamente em um sanatório. Lá descobre que tem o dom de cuidar das pessoas e encontra o seu verdadeiro propósito. Então resolve deixar a instituição para cursar medicina e seguir com sua bela missão, né? O Pat Adams, ele tentou tirar a própria vida, né? Tentou suicídio e se internou voluntariamente, né, em uma clínica psiquiátrica, e lá foi que ele descobriu a sua missão. Então ele achava que não tinha mais sentido viver, não achava que, né, pela idade que ele já tinha também, achava que não poderia fazer mais nada, né? Mas aí ele enxergou. Dentro da clínica ele conseguiu observar, às vezes, né, no local mais inesperado, a pessoa consegue identificar, saber aí qual é o seu propósito, né? E ele descobriu ali a missão dele, que era de ajudar as pessoas. A dedicação de Pat logo chama a atenção de todos. Contudo, seu método diferenciado e pouco convencional de lidar com os pacientes começa a incomodar principalmente o diretor da universidade. Isso porque, naquela época, o médico era visto como um ser superior, e as atitudes de Adams o colocavam em pé de igualdade com os enfermos, né? Então, os médicos ali, como eu disse, né, era um ser superior, mas o Pat se colocava a um ser igual ao enfermo, ao doente, a fim de oferecer a eles um tratamento digno e dar a eles momentos de alegria e de descontração. Como eu falei para vocês, a nova metodologia, né? A nova metodologia, lógico que é aplicada juntamente com a medicação. Então ali a descontração, a alegria, momentos de prazer, um tratamento digno, totalmente diferenciado do que era feito na época. Não é que eles eram maltratados, mas eles não eram vistos. Simples assim. Tá? Isso vai ficar claro no filme, vocês vão entender. Mas vamos lá, o filme é para te ajudar a entender o que? Empatia e solidariedade, beleza? Esse é o objetivo do filme. Aqui, continuando aqui um resumo do filme, né? Em uma cena bastante marcante do filme, Pat Adams afirma que, para ele, a missão médica não devia ser apenas a de evitar a morte, mas também de buscar melhorar a qualidade de vida daqueles que estão sendo cuidados. E a melhor forma de conseguir isso é através do relacionamento próximo entre profissional e paciente, ou seja, ele se tornava amigos dos seus pacientes, criando um verdadeiro laço de amizade, com compreensão, apoio e, claro, muito bom humor, pois rir é o melhor remédio. O médico deve melhorar a qualidade de vida do paciente e não apenas adiar a morte do paciente. Tá vendo aí? A posição que ele tinha em relação ao pé de igualdade, relação de amizade, ao carisma, né? A todos os outros... a tudo que se relacionava entre o que era ensinado a ele na universidade e ao que ele estava colocando em prática, ele se sentiu incomodado. E aí ele levou essa nova metodologia, essa nova forma de praticar a medicina, tá? E teve bons resultados. Então, ele se colocou no lugar do outro, como eu disse para vocês, e foi solidário, tá? Foi solidário ali em querer ajudá-los também. Então, as 7 lições aí que o filme Pat Adams ele passa dentro desse contexto. Vamos lá. A primeira delas é: nunca é tarde para seguir sua missão. Nunca é tarde para seguir sua missão. Ele tentou suicídio, né? E no momento mais difícil da vida dele foi que ele conseguiu encontrar ali o sentido da vida, certo? Então nunca é tarde. A idade dele também. Ele vai se deparar ali com jovens, né? Jovens fazendo a medicina, né? Estudando medicina. E ele ali já com uma certa idade, né? No meio de tantos jovens ali, tanto que ele é questionado em algum momento lá no filme, pergunta: mas você não é um pouco velho, né, para estar fazendo faculdade e tal? Então nunca é tarde para você seguir sua missão. Não é que eu estou falando para vocês que vocês têm que chegar num momento ali de estar tirando a própria vida. Não, não é isso. Ah, vou tirar minha vida, coisa não é isso, tá? Mas quando a gente para assim, muitas vezes, eu não consigo, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não dou conta. Existem muitos porquês aí, né, que a gente tenta responder e a gente não consegue, né? E eu sei que vocês são jovens também, mas eu quero que vocês entendam aqui com relação, por exemplo, ao exemplo que foi passado, né? Que
Nunca é tarde, seja jovem ou já com uma certa idade, você pode estar seguindo aí a sua missão, você pode estar encontrando aí sim a sua vocação, aquilo que você se sente bem em fazer, certo? Então, na história, Pat Adams tinha perdido toda a sua vontade de viver após passar por situações bastante delicadas, tanto que havia decidido acabar com sua própria vida. Entretanto, durante sua estadia no sanatório, descobriu que tinha uma missão a cumprir e assim o fez, saindo de lá, ingressando na faculdade de medicina para colocar em prática todo o seu dom de cuidar. Através dessa atitude, ele mostrou que nunca é tarde para cumprir o seu propósito, né? Então, nunca é tarde para você cumprir o seu propósito. Todo mundo tem um propósito. Então, nunca é tarde para você cumprir. Há pessoas que têm o dom para fazer aquilo, certo? E outros que se esforçam para aprender e fazer aquilo. Porém, de um modo geral, se você se esforça para querer fazer algo, é porque você gosta de fazer algo, fazer aquilo, né? Então, busque, vá atrás. A partir do momento que você faz aquilo que você gosta, que você encontra essa sua missão, você encontra esse seu propósito, você consegue atingir não só a você, e atingir, eu digo, de forma positiva, como aqueles que estão à sua volta. Beleza? Dessa galerinha aí que, meu pai, minha mãe, quando você está infeliz, a gente não consegue atingir passar essa tristeza para os demais que estão à nossa volta, quando a gente está feliz também, né? Então, para que a gente consiga atingir esse ápice aí, o ápice aí, né, da felicidade, eu sei que é difícil atingir, mas a gente tem que estar bem conosco e os outros, né, vão acabar absorvendo essa felicidade juntamente com o que a gente for passando, né? Então, com o nosso meio. Vamos lá, continuando aqui. A segunda lição é: o contato humano faz toda a diferença. Aí entra aquela relação de como que eu vou ter contato humano, né, em períodos de pandemia. Por isso que o tópico 8 entrou aí no desafio. Tá vendo que é bem reflexivo, né? Como trazer essa questão de relação, né, em tempos de pandemia, né, de afastamento social. A gente vai chegar lá de novo e eu vou estar rebatendo ele. Na verdade, é o tópico 8 e 9 que vocês vão ter que desenvolver. Então, o contato humano faz toda a diferença. Seja na medicina ou em qualquer outra área, o conhecimento técnico é realmente muito importante e necessário. Contudo, o contato humano sempre fará toda a diferença, e isso pode ser comprovado na forma com a qual Pat Adams cuidava das pessoas doentes do hospital. Ele entendeu que os médicos podem fazer muito mais do que apenas evitar mortes e oferecer aos pacientes, além do conhecimento que possuem, sua amizade, compreensão, empatia, compaixão, amor e seu sorriso. Como que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue criar essa relação em tempos de distanciamento social? Hoje, as mídias sociais elas estão muito mais afloradas, né? Muito mais inseridas na nossa vida do que há um tempo atrás. A gente já recorria muito a essas mídias, só que o contato com elas hoje, em meio à pandemia, ela aumentou, né? Então tem pessoas que elas estão totalmente se isolando das outras, né? E é algo que, assim, comprovado que não faz bem. O ser humano, de um modo geral, ele não foi feito para viver só. Ele não consegue viver só. Ele não consegue estar só. Por algum momento ali, ter aquele momento de descanso e tal, mas ele não consegue por muito tempo, né? Tanto que o hoje da pandemia, o aumento exponencial de pessoas com problemas mentais aí, né, problemas psicológicos, eles aumentou muito, né? Devido ao quê? A questão do distanciamento. Então, converse com seus amigos, né? Compartilhe momentos aí, aproveite para, por exemplo, fazer coisas que vocês não faziam, né? Pratique essa empatia com seu pai, com seu irmão, com sua irmã. Às vezes a gente fica numa correria tão grande, sai de casa, volta, vem, vai para um canto, vai para o outro e não consegue parar para observar aquele que está ao nosso lado. A gente muitas vezes consegue praticar a empatia com os de fora e a solidariedade com os de fora. E muitas vezes esquece os que estão mais próximos, né, da gente. Beleza? Então o contato humano faz toda a diferença. E vocês têm esse contato, as pessoas que estão na sua casa, né? Então eu já ouvi até pessoas assim, amigos falando, eu tive que aprender a conviver com minha esposa. Eu já ouvi de amigos falando isso. Porque um saía para trabalhar, o outro saía para trabalhar, chegavam no final do dia, se encontravam, tomavam banho, dormiam e vida que segue. E agora eles têm que aprender a conviver juntos.
né? Então, esse contato humano faz a diferença. E aproveita para que esse contato humano, né, a gente acha que conhece, mas que vocês aprendam a conhecer aí as pessoas que os rodeiam, que estão aí dentro da sua própria casinha, tá? Junto com vocês. Então, aqui é mais uma dica de empatia e solidariedade aí dentro daqueles que estão à sua volta. Isso não quer dizer que é para você largar seus amigos, não. Vai lá no WhatsApp, vai lá no Facebook, no Instagram e vai conversando com eles, tá? Mas aprenda a conviver com aqueles que estão aí à sua volta, com a sua própria família. O terceiro é ser feliz é uma questão de escolha, e realmente é uma questão de escolha. Foi o que eu falei para vocês aí no primeiro slide, onde eu disse o quê? Que as pessoas morrem por antecipação, né? Então, tá com uma doença, vou morrer, nem quer saber do tratamento, nem quer saber daquilo, nem quer... Então, a pessoa não se entregou, não foi uma questão de escolha? Foi. Ser feliz também é uma questão de escolha, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês assim, dentro do filme, né? Tanto a personagem quanto aquele que o inspirou, o Dr. Hunter Atoms, mostram que ser feliz é uma questão de escolha. No filme isso pode ser visto através da alegria dele ao lidar com seus pacientes, fazendo-os rir, mesmo em um momento em que muitos se sentiriam tristes por estarem na cama de um hospital. Assim, os incentivou a escolher serem felizes, tá vendo? Isso os incentivou a escolher serem felizes, independente das circunstâncias, enxergar além do problema. Algo que passou a impactar positivamente no bem-estar e no tratamento pelo qual cada adoentado estava passando. Beleza? Então ali as pessoas que começaram a ver que a felicidade era uma escolha mediante a situação em que elas se encontravam, elas começaram a melhorar. Elas escolheram ser felizes e começaram a melhorar. E até aqueles que já não tinham cura mesmo, né, levou um certo conforto nesses últimos momentos de vida. Ver a vida com leveza nos torna fortes, né? Então, essa aqui vai também na mão aí da felicidade como uma escolha, beleza? Então, assim como a felicidade é uma questão de escolha, viver de forma leve também é. Então, viver com leveza também é, assim como a felicidade é uma escolha. Pet mostrou isso ao lidar com pessoas doentes, muitas em estado grave, com leveza. Isso é algo que todos nós podemos colocar em prática em nossas vidas, transformando a maneira com que enxergamos os problemas. Quantas e quantas vezes eu tiro por mim, eu falo por mim, não dá para resolver, não dá isso, não dá aquilo outro, eu criava um problema tão grande e chegava, sei lá, alguns dias depois o problema estava resolvido, anos depois eu estava rindo daquele problema, achando que nunca ia conseguir resolver tal coisa, e anos depois aquilo virou piada, né? Então, assim, é uma questão de escolha, Então, o que acontece hoje? Tem um problema, eu vou ficar nervoso, eu vou tornar aquele problema ainda maior do que ele é. Eu vou conseguir resolvê-lo? Não. Então, tem um problema, eu vou me manter tranquilo para resolver aquele problema. Então, levar com leveza, né, nos torna aí mais fortes. Levar a vida com leveza nos torna fortes. E é isso mesmo. E a gente consegue trazer aí mais qualidade de vida para nós mesmos e para os que nos cercam. Essa mudança de mindset, que é o pensamento, né, é extraordinária e capaz de tornar qualquer pessoa mais forte para superar os obstáculos que surgirem pelo caminho. Então leve uma vida com leveza, né? Escolha ser feliz. Então pegando aí, né? Já estou no 4, vamos para o 5 tópico aqui, a quinta lição. Os amigos tornam a vida mais feliz. Essa vai lá na mão, né, do que eu já tinha falado para vocês, a questão de conviver, né, com a família, né? E os amigos realmente, eles tornam nossa vida mais feliz, né? A gente tem que ter amigos, já falei. O ser humano ele não consegue viver só, né? É impossível de viver só, e principalmente aí sem amigos. Então os amigos são verdadeiros seres de luz que nos apoiam e tornam nossa vida muito feliz. No filme Patch Adams, Patch se mostrou um grande amigo dos seus pacientes, fazendo-os rir e oferecendo seu apoio para que eles superassem um momento delicado pelo qual estavam passando. Durante uma entrevista dada à TV Cultura em 2007, essa entrevista vocês acham na internet, tá? É bem interessante, eu já assisti. O médico que inspirou o filme afirmou que a amizade é o melhor remédio para manter a saúde emocional e a alegria de viver. Então, além da família, que vocês também tenham amigos. E vale aquela mesma explicação que eu já falei para vocês lá do ser humano não conseguir viver só, tá bom? Então tenha amigos e aprenda a conviver com seus familiares.
Ouse ser diferente. O Pat Adams ele foi diferente, ele saiu da caixinha. Ele pegou uma medicina que já era praticada de uma forma tradicional há muito e muito tempo, colocando o médico num pedestal como um ser superior, e ele se colocou em pé de igualdade com quem? Com os enfermos. E hoje é o método praticado pelos demais médicos. Eu não vou dizer todos, mas por muitos médicos, né? Então ele mudou aí, ele ousou ser diferente e implantou uma nova metodologia. Beleza? Então, às vezes a gente pensa, não, mas todo mundo faz daquele jeito. Por que eu vou ter que fazer de uma forma diferente? Né? Então, enxergar, como eu disse novamente, o problema, né? Enxergar a solução ali além do problema, tá? Porque ela existe, não enxergar apenas o problema. Né? É uma mensagem que o filme passa também, isso que eu estou falando para vocês. Então, usar ser diferente. Em uma época que os médicos prezavam pela distância em relação aos pacientes, Pat Adams ousou ser diferente e passou a oferecer um tratamento humanizado e bem-humorado, ou seja, a empatia e a solidariedade aqui sendo praticada, o que se tornou o seu diferencial em relação aos outros profissionais. Hoje já ficou comprovado que essa abordagem que ele começou, né, e descontraída é capaz de promover resultados ainda mais satisfatórios nos tratamentos. E essa descoberta apenas se tornou possível porque médicos como Adams ousaram fazer diferente e serem fiéis ao que acreditavam, mesmo que isso significar ir contra a maioria. Beleza? Então, e o 7, o amor, ele é contagioso, né? Então, gentileza gera gentileza, amor gera amor, né? Igual aquele adesivinho que a galera cola no carro, beleza? Então, ele fez isso. Esse último trecho aqui que eu deixei em pretinho aqui, né? É só uma partezinha lá da internet, a gente só vai ler essa partezinha azul aqui. Então, o subtítulo do filme fala o quê? O amor, ele é contagioso. Fazendo um trocadilho interessante entre o carinho com o qual o Pat cuidava dos seus pacientes e as doenças que muitos enfrentavam, através do grande amor que sentia pelo próximo. É o quê? Empatia. O médico conseguia contagiar as pessoas com sua alegria, fazendo com que elas se sentissem felizes novamente e deixassem para trás aquela imagem negativa de estarem internadas a um hospital. Nas mãos de um profissional apaixonado pelo ser humano e por sua profissão. Objetos utilizados em procedimentos médicos se transformavam em nariz de palhaço, numa luva cirúrgica, com carinha de uma carinha e uma carinha amigável e um sorriso se tornavam um grande alívio para a dor. Certamente, essa é uma das lições mais poderosas que podemos aprender com esse filme, né? Então, assim, a questão de o amor ele ser contagioso, quando você ama aquilo que faz, no caso ele amava tanto a profissão dele como ele amava os pacientes dele e tentava levar qualidade de vida e passava isso de forma amorosa e conseguia ali minimizar todo aquele sofrimento que aqueles pacientes estavam passando por meio do amor dele, beleza? Então aqui mais um exemplo. Então as 7 lições elas falam justamente de que? Empatia e solidariedade. Vamos voltar para onde a gente iniciou. Como trazer essas 7 lições aí para o cotidiano em meio à pandemia e ao distanciamento social? Você vai responder as 7 lições, tá? De um modo geral, falando do hoje, do agora, a problemática que nós estamos tendo com relação a essa pandemia, né? Vai trazer para esse cotidiano, para agora, tá? E vai colocar lá, responder. A partir do momento que você responder as 7 lições, você vai pegar essas 7 respostas e vai ver que você criou o argumento. Criou o seu argumento, aquele argumento que você vai apresentar lá no dia, lá na próxima quarta-feira, né? No seu simpósio. Então você vai criar seu argumento de forma antecipada, respondendo as 7 lições, trazendo isso para o cotidiano. Essa realidade eu já falei para vocês lá que é de 1969. Então lá não tinha. Ele conseguiu o contato com o médico, ele conseguiu o contato com o paciente, conseguiu o contato. Conseguia. Vocês vão trazer para a realidade de hoje, né? Para a questão das mídias sociais, para a questão da relação, a nova relação humana. Olha aqui o professor ensinando vocês por meio de uma videoaula. Né? Na quarta-feira tivemos a videoconferência, onde vocês me viram, a gente conversou. Olha a nova forma de escola. Então não mudou? Mudou. Então você vai pegar essas 7 lições e vai trabalhar a questão de empatia e solidariedade, mas dentro desse contexto da pandemia e do distanciamento social, beleza? E o filme vai te ajudar a entender um pouquinho melhor essas 7 lições aí. Então, a 8 é de um modo geral. Agora olha a 9.
faça uma reflexão sobre a sua vida, abordando cada lição apresentada aqui. Se você vai pegar agora as 7, na 8 vai falar de uma amplitude geral do cotidiano, né? Essa aqui agora é sobre você. Você vai pegar as 7 lições e vai responder agora falando sobre a sua vida. Beleza? Então, é bem pessoal essa daqui. Se essa aqui já é pessoal, se a 8 já é pessoal, né? A 9 é mais ainda. Então, agora vai responder as 7 lições e com as respostas dessas 7 lições sobre sua vida, você vai ter aí o seu segundo argumento pronto. Beleza? Tem que mandar as respostas para o senhor, professor? Não precisa mandar as respostas para mim. Você só tem que respondê-las. E a partir do momento que você responder, você vai ter o seu argumento pronto. Tá? O seu argumento com a relação de quê? Das 7 lições dentro do cotidiano, as 7 lições de empatia e solidariedade dentro do cotidiano, como elas são praticadas, né? E a reflexão sobre sua vida, abordando as 7 lições aqui, apresentadas aqui. Então, você vai lá agora sobre mim, vou lá na lição 1, sobre a minha vida, vou lá na lição 2, sobre a minha vida, vou lá na lição 3. Quando tu chegar na 7, na 7ª lição, né? Por exemplo, ser feliz é uma escolha, como aquela que eu falei para vocês. Levar a vida com leveza é uma escolha. Você vai trazendo tudo isso para o seu contexto pessoal. Respondeu as 7, tem o teu argumento pronto. Beleza? Então você vai responder aí, em outras palavras, 14 questões. 7 sobre uma amplitude geral, 7 sobre sua vida pessoal. E a partir desse momento, você vai ter aí seu argumento pronto. Quando chegar na quarta-feira próxima, às 11 horas, começar a apresentação de vocês, vocês vão ter ali tudo prontinho na ponta da língua e vão apresentar. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, me pergunte, tá bom? Então, encerro minha aula aqui, tá? E fiquem com Deus. Tchau, tchau.